Fala pessoal, hoje a gente vai entrar de cabeça numa análise muito interessante sobre um labirinto psicológico que, olha, com certeza todo mundo aqui conhece muito bem. A gente vai explorar essa experiência toda quase como se fosse uma daquelas graphic novels bem sombrias e fascinantes, sabe? É a história da tentativa incansável e até um pouco desesperada da mente humana de tentar controlar o futuro. A nossa história começa bem no primeiro quadro dessa página, de um jeito quase imperceptível. O tom é bem atmosférico, bem silencioso, pensando num único pensamento sobre o amanhã surgindo na mente. É literalmente como uma sombra ali no cantinho da página. É uma projeção que parece super inofensiva no início, mas que acaba marcando o comecinho da queda do nosso protagonista, que é a nossa própria mente naquele excesso de pensamentos, o famoso overthinking. E aí, a gente vira a página e dá de cara com uma situação bem curiosa. Um cenário que nem existe ainda, mas que já está ali, exigindo organização. A mente sente aquela necessidade urgente, sabe? De desenhar e estruturar um evento que simplesmente não aconteceu. É como se fosse o rascunho de uma realidade futura que, por algum motivo misterioso, começa a sugar toda a nossa atenção no presente. Acaba roubando a nossa energia antes mesmo do dia clarear. No próximo painel, a gente vê exatamente como essa armadilha vai sendo montada. Olha só a sequência de ação do nosso protagonista. Primeiro a gente projeta os cenários, depois ajusta as possibilidades e, por fim, fica imaginando as respostas. E o mais louco é que essa sequência dá uma enganada na mente. Ela cria aquela ilusão reconfortante de que a gente está super preparado, um passo à frente de qualquer imprevisto. Tipo um herói antecipando o golpe do vilão. Por um momento, o roteiro parece impecável e o futuro parece totalmente compreensível. Só que isso mostra perfeitamente o quanto esse nosso senso de controle é frágil, gente. A delicadeza desse controle está na dependência de manter absolutamente tudo milimetricamente alinhado ali dentro da cabeça. Isso exige que o protagonista fique de guarda, vigiando sem parar uma realidade que sequer chegou. É aquela tentativa de prever o que vai dar errado antes mesmo de a coisa acontecer. Resumindo, é um estado de alerta absurdamente exaustivo. E olha só a linha do tempo de como isso vai escalando. Em questão de 1 minuto, a mente já está revisando decisões que nem foram tomadas ainda. Passar 1 hora e a gente já está ensaiando aquelas conversas que, na boa, talvez nunca aconteçam. Dá um dia inteiro e essas consequências se multiplicam em milhares de caminhos diferentes. Fala sério, a nossa mente merecia um prêmio de melhor roteiro por criar tanta ansiedade do nada. O protagonista acaba totalmente perdido num labirinto de quadros e diálogos puramente imaginários. Agora reparem no contraste absurdo que rola aqui. Esse é o conflito central da nossa narrativa gráfica. De um lado, a gente tem o presente se estreitando cada vez mais, virando só um ponto de passagem super apertado e desconfortável. Do outro lado, o futuro vai se fragmentando, escapando de qualquer tentativa de organização e se multiplicando sem parar. Então, enquanto a mente se mata para garantir um futuro que nem foi escrito ainda, o nosso momento atual acaba virando uma caixinha minúscula e claustrofóbica no meio da página. Mas tem um detalhe: o futuro, que é o nosso antagonista indomável nessa história, simplesmente se recusa a ser 100% organizado. Ele sempre dá um jeito de escapar. Por mais que a mente tenha esse desejo super lógico de buscar segurança, de evitar dor e de tentar não se perder na própria história, o futuro é fluido por natureza. Ele resiste bravamente a ser fixado nas páginas que a gente tenta desenhar. É bem aquele personagem rebelde que rasga o roteiro e faz o que quer, sabe? E aqui a gente chega no clímax total da exaustão mental. Porque para tentar conter aquilo que simplesmente não pode ser contido, as defesas da mente disparam loucamente. É mais previsão, mais cenário. São tentativas cada vez mais desesperadas de fechar portas que insistem em ficar abertas. É tipo tentar pintar cada centímetro em branco de uma folha até que a própria mente comece a desmoronar sob o peso de tentar sustentar o insustentável. Aí chegamos numa baita reviravolta na trama. O ponto-chave aqui é que essa atividade frenética toda não tem nada a ver com planejamento logístico para o amanhã. Não mesmo. O verdadeiro motivo por trás disso é fugir, é evitar o contato com a incerteza. Existe uma resistência muito silenciosa em aceitar que o desconhecido não é um defeito da história, mas sim uma parte fundamental de estarmos vivos. A mente age como se abrir mão do controle fosse uma exposição perigosa demais para suportar. O que acaba levando a gente para o ponto mais trágico dessa história toda. Acontece uma mudança bem sutil. O indivíduo começa a viver muito mais naquilo que poderia acontecer do que no que já está acontecendo de fato. O presente acaba sendo sacrificado, servindo só como uma ponte fraca e improvisada para tentar chegar num cenário futuro que, invariavelmente, também vai se mostrar instável quando finalmente chegar. E isso joga a gente direto nesse loop sem fim que está mapeado aqui.
Funciona assim. Primeiro, a gente tenta organizar o que é inalcançável. Segundo, a gente chega nesse futuro e descobre que ele é instável. Terceiro, o ciclo recomeça. É uma narrativa circular, uma armadilha perfeita onde a mente fica presa justamente por se recusar a largar a caneta e soltar o controle da história. Vamos até dar uma desacelerada aqui para absorver essa citação porque ela traz a essência mais profunda dessa obra. Talvez o controle sobre o futuro seja uma forma de sustentar uma sensação interna de segurança. Pensem nisso. O controle, no fim das contas, não é sobre o amanhã. Ele é um escudo psicológico que a gente levanta hoje para se proteger do que não dá para prever. É uma armadura pesada que, ironicamente, acaba machucando muito mais do que o próprio perigo lá fora. Para ir fechando o nosso arco narrativo de hoje, a gente precisa entender que o imprevisível sempre volta. Não tem jeito. Nos momentos mais inesperados, a realidade vem e estilhaça de vez essa nossa ilusão de controle. E o que sobra? A experiência direta, sem ensaios, sem garantia nenhuma. Com certeza é algo bem menos organizado, mas é absurdamente mais real do que qualquer cena que a gente tenha planejado milimetricamente na cabeça. A vida, de verdade, acontece nesses espaços soltos, entre os quadros que a gente tenta tão duramente desenhar. E com isso, a gente chega ao nosso quadro final. Quero encerrar essa nossa análise com uma reflexão provocativa do próprio material original. Se o futuro realmente não pode ser controlado do jeito que a gente imagina, o que é que tem lá dentro da nossa mente tentando desesperadamente se proteger ao insistir nisso? O que é que essa ilusão gigantesca está escondendo, afinal? Fica aí a pergunta para convidar cada um de nós a dar uma boa olhada nas páginas do nosso próprio labirinto interno. Um abraço e a gente se vê na próxima exploração.